Esse Léo. Glória a Deus. Amém? Vamos ser mais abençoados ainda nessa noite. Quem está disposto aí? Amém? Fala para o teu irmão, não dorme não agora. Fala, deixa para dormir depois, mais tarde. Fala, Deus tem bênção para você. Fala para ele aí. Querido, nós estamos vivendo um tempo de uma promessa de Deus, estamos debaixo de uma palavra de Deus. E nós vamos viver esse tempo aqui, que Deus vai fazer grandes coisas em nós. Nós vamos viver um tempo de abundância, um tempo de prosperidade. Amém? O que é prosperidade? Prosperidade é ausência de necessidade. Diga aí, ausência de necessidade. Quando você não tiver mais necessidade alguma, você pode declarar que você é próspero. Entendeu? Prosperidade não quer dizer riqueza. Riqueza é uma coisa, prosperidade é ausência de necessidade. E nós estamos debaixo desta promessa. E quando nós falamos ausência de necessidade, são necessidades em toda a área da nossa vida. Amém? Física, mental, emocional, financeira, familiar, enfim, você será suprido em todas essas áreas. Esta é a promessa de Deus para nós nesse tempo. E nós vamos viver isso porque é promessa de Deus. Nós ontem fomos orar ao monte, amém? Eu, o pastor Rodrigo e o pastor Luiz, foi uma bênção. Glória a Deus, né? Foi bênção. Amém? Você que foi avisado e que não apareceu para ir no monte, por favor, não me cobre mais de ir no monte. Nunca mais fale para mim, olha, nós temos que ir no monte. Não me cobre mais, não me faça mais essa cobrança se você não quiser ouvir coisas que você não gostaria de ouvir. Amém? Porque foi uma convocação minha e você não obedeceu. Amém? Nós falamos que todo mês nós iríamos no monte. E eu pedi para que o pastor Rodrigo, que é o secretário da igreja, avisasse todo mundo. E a convocação era minha de Deus, eu precisava que você estivesse no monte orando por mim, porque não vou conseguir ir. E nós estamos orando porque eu vou viajar agora e precisava muito, principalmente do grupo profético da igreja, as profetisas da igreja estão comigo lá orando e não estiveram. Mas glória a Deus que Deus é fiel e usou o pastor Rodrigo e o pastor, para poder nos abençoar e me trazer uma palavra profética que eu vou levar em nome de Jesus. Ele não nos despede de mão vazia, sair com algo de Deus naquela noite, não só para lá, para outra nação, mas como para aqui também, amém? E nós vamos viver esse tempo aqui, em nome de Jesus Cristo. Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis 41, versículo 32. Gênesis 41, 32. Essa é a promessa que nós estamos vivendo. E eu quero falar sobre esse versículo, sobre uma promessa de Deus para nós. E eu quero te guiar em alguns passos para que essa palavra seja uma verdade e ela seja realizada na tua vida. Gênesis 41, 32 diz assim. Acharam todos? O sonho veio a Faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus. Diga assim, decidida. Por Deus. Amém. Que se apressa em realizá-la. Diga assim, que se apressa em realizá-la. Diga assim, em minha vida. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos. Nós glorificamos o teu nome nessa noite. Deus, que a tua palavra seja rema, profética, reveladora. Que ela seja, Senhor Deus, transparente aos nossos ouvidos e aos nossos coração.
que ela venha de encontro a todas as nossas necessidades. Senhor, nós ouviremos esta palavra nessa noite, não somente para ser ouvinte, mas nós queremos ser praticante dela, Senhor. Nós queremos viajar, caminhar, andar na Tua palavra, para que, Senhor Deus, ó Pai, em nós, Senhor, a Tua glória seja manifesta nesse tempo. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Querido, é um tempo para a tua vida e para a minha vida. Diz a palavra que Deus tem pressa, Deus tem urgência em fazer algo em nossa vida, em tua vida. Até porque o mundo precisa de um referencial de bênção. O mundo precisa e necessita realmente que olhar para alguma coisa, ter alguma coisa visível de solução. E essa solução está em você. Amém? Está em você. Você é um referencial. Você é um canal de bênção. E Deus quer fazer algo tremendo em nós. E este mês nós estamos debaixo de uma palavra profética, que nós vamos viver toda ela, que seria um tempo realmente da urgência de Deus, das coisas acontecer sobre nós, sobre a tua vida, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua vida física, na tua vida financeira, na tua vida sentimental, na tua vida espiritual. Deus quer agir rapidamente. Existe uma promessa de Deus. Até porque eu falei a semana passada que Deus, quando Ele deu o duplo sonho, Ele estava confirmando que Ele tinha pressa em realizar, em fazer aquilo naquele tempo, para aquelas pessoas. E eu tenho certeza que Deus já falou com você mais de uma vez que Ele quer te abençoar. Amém? Não foi uma vez, Ele falou mais de uma vez, de duas vezes, que Ele quer realizar algo na tua vida, na tua casa, na tua família. E é por isso que você tem vindo à casa do Senhor, esperançoso em receber e viver aquilo que Deus quer realizar em você. Deus é um Deus que realiza. Eu estava lendo esse versículo e quando eu orando a Deus e Deus falando que Deus, Ele se apressa em realizar. Eu falei, Senhor, se o Senhor tem pressa em realizar em nós aquilo, os seus propósitos, nos ensina como nós devemos nos posicionar para que essa realização seja concretizada em nós. Nós precisamos, eu quero muito, eu anseio muito, a tua igreja precisa, a tua igreja busca. Os teus filhos estão indo todos os domingos, estão orando, estão buscando, nas quintas-feiras buscando esta realização. Estão buscando o Senhor, não é em mim, mas em si, no Senhor. E o Senhor começou a colocar algumas coisas no meu coração, alguns passos que nós precisamos praticar para que seja realizada em nós esta palavra. E eu queria saber se você está disposto nessa noite em ouvir o que Deus tem para você, para que a realização de Deus seja completa na tua vida. Amém? Vocês estão comigo nessa? Glória a Deus. Então, abra rapidamente, mas depois volte aqui a tua palavra, a tua Bíblia, no livro de Mateus. Mateus capítulo 18, versículo 18. Deus foi falando forte no meu coração sobre algo que precisamos pôr em prática em nossa vida para que esta palavra fosse viva em nós, para que ela gerasse vida em nós. Diz assim, versículo Mateus 18, 18, diz assim: digo-lhes a verdade, tudo que vos ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Pois onde se reúne dois ou três
em meu nome, ali estou no meio de vocês. Amém? Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso para nós? O que o Senhor quer nos dizer sobre esta palavra? O que é que o Senhor quer revelar para nós? E Deus foi muito forte em falar algo para mim, que Deus, toda a sua realização em nossas vidas, tudo aquilo que Deus quer realizar em nós, a primeira coisa que nós precisamos entender e praticar é nós temos realmente a visão de concordância, de concordar. Deus tem falado com muitas pessoas, e aqui a Bíblia fala que tudo que nós ligarmos, tudo que nós concordarmos aqui, será concordado, será ligado no céu. Tudo que você concordar com alguém aqui, Deus, Ele vai receber, e tudo que você pedir, Ele vai te dar, porque há concordância. E hoje, muitas das coisas que nós deixamos passar em branco, ou não percebemos, é que Deus está prometendo muita coisa para você, muita coisa para nós, mas nós não concordamos com aquilo que Deus quer nos dar. E nós precisamos concordar com aquilo que Deus quer na tua vida. É o primeiro passo. Amém? Concordância. Deus está falando que Ele tem pressa em fazer algo na tua vida. Você tem que concordar com isso. Deus, eu concordo com isso. Eu vivo, eu creio, eu acredito nisso. Deus está falando que Ele quer realizar coisas grandes, maravilhosas na tua vida. E você precisa concordar. Não concordar tão somente na hora que você está aqui no culto, que pode ser que emocionalmente você até concorde com Deus, mas é concordar, é você sair daqui, passar por aquela porta, e você está na rua, ou está dentro do carro, e falar, Deus, eu concordo com aquela palavra. Eu concordo com aquilo. Eu concordo que o Senhor tem urgência. Eu concordo que o Senhor vai fazer e realizar algo em mim. Você for dormir à noite, Deus, eu concordo com aquilo que o Senhor tem para mim. Você acordar amanhã cedo, na segunda-feira, para Deus, eu concordo com isso. Eu concordo com o Senhor, eu ligo aqui na terra, e eu sei que vai ser ligado no céu. Eu concordo que o Senhor tem coisas grandes para realizar na minha vida. Eu concordo com a tua palavra. Passar na segunda, você falar, eu concordo, Senhor. Concordância. E uma das coisas que Deus falou, Deus não criou uma igreja local, um corpo de igreja local, para que nós venhamos andar divididos. Deus quer que esse corpo ande unânime, juntos. E nós temos que concordar um com o outro, que nós vamos ser abençoados. Amém? Diga para o teu irmão aí, eu concordo que você vai ser abençoado. Vocês vão me matar aqui. Que susto. Sabe o que foi isso? Foi que foi concordado no céu também. Amém? Glória a Deus. Deus concordou lá também. Falou, está concordado, está selado. Porque nós precisamos. O poder de concordância em nossa vida, na vida do cristão, ele tem um poder magnífico. E nós precisamos exercer isso. Muitas vezes nós oramos, muitas vezes nós pedimos, mas nós temos certeza que Deus fala conosco, mas nós não concordamos com aquilo que Deus tem para nós. E nós precisamos concordar com isso, para que realmente as coisas aconteçam em nós. Jesus nos ensinou isso. E hoje nós temos que andar como comunidade, como igreja, como um corpo só, para que todos sejam abençoados. E nós vamos andar unânimes aqui nesse lugar. Nós vamos andar unânimes aqui na comunidade.
debaixo dessa promessa de Deus, queira você ou não, eu creio que você vai ser abençoado. Você tem que crer que o teu irmão vai ser abençoado. Você tem que crer que vai ter realização. Nós vamos testemunhar juntos aqui a bênção de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós vamos andar em concordância em todas as coisas que fizermos aqui. Nós vamos andar juntos. E o amor de Deus, a graça e o poder e os sinais de Deus vai nos seguir, porque nós concordamos com Deus. Nós concordamos com a obra de Deus, com aquilo que Deus tem para nós. Porque quando nós concordamos, Deus realiza. Jesus estava ensinando os seus discípulos. Deixa eu ler aqui algo. Não precisa abrir, se você quiser anotar. No livro de João 6, 28. Os seus discípulos perguntaram algo. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar a obra que Deus quer? Isso eram os discípulos de Jesus perguntando: o que precisamos fazer para realizar a obra que Jesus quer? Jesus respondeu. Jesus respondeu assim: a obra de Deus é essa, crer naquele que me enviou. Crer, concordar, acreditar que foi o Senhor que enviou. Quando você declara que você concorda, eu concordo, Deus, que o Senhor enviou o Senhor Jesus para me abençoar, você está concordando com Deus. E quando você está concordando com Deus, você está realizando a obra de Deus. Agora eu quero que você entenda, a obra de Deus não consiste de tijolo, a obra de Deus não consiste em cimento, a obra de Deus não se consiste em cadeiras, em pisos, em carpete, em som, em aparelho, em instrumento. A obra de Deus se consiste em vidas e famílias transformadas, abençoadas, pessoas libertas e salvas. Esta é a obra de Deus. Pessoas prósperas, abençoadas. É nisso que consiste a obra de Deus. E esta obra só pode ser realizada na tua vida, na tua casa, na tua família. É isso que Deus quer fazer. É isso que Deus quer que você concorde com Ele, para que Ele venha realizar aquilo que Ele tem na tua vida. Amém? Concordância. Entramos hoje na igreja, ouvimos palavra, vamos buscar um monte de coisa na igreja. Queremos um milagre, queremos um monte de coisa, vamos em busca de tudo isso. Mas esquecemos que Deus está falando conosco. Deus tem falado, Deus tem usado homens e mulheres para falar com a gente de uma maneira peculiar. E muitas vezes nós não prestamos atenção na palavra, naquilo que Deus está falando, querido. Estamos pregando aqui, estamos falando da palavra de Deus, não é da minha palavra, é da palavra de Deus. E tudo que Deus tem lançado deste altar para a tua vida, você precisa pegar isso e falar: Senhor, eu concordo com tudo que está dizendo ali, que é para a minha vida. Eu sei que nem tudo que falamos aqui é para você, mas existe uma porção para você que tem saído deste altar para a tua vida, para a tua família, para a tua casa. E você precisa concordar: Deus, isso aí é para mim. Você tem que registrar isso. Você tem que anotar: isso aqui para a minha vida. Eu vou viver isso, Deus. Se o Senhor prometeu, eu vou viver. Mas muitas vezes nós passamos despercebidos daquilo que Deus está falando para nós. Às vezes nós estamos aqui até ouvindo a palavra. Uns estão dormindo, outros estão conversando. Uns estão olhando para cima ou para outra. E não conseguem ouvir aquilo que Deus tem para a tua vida. E aí como é que você vai concordar? Deus te trouxe aqui para mudar a tua vida. Deus não trouxe você aqui para você perder e passar tempo. A igreja de Jesus Cristo não é lugar de passatempo.
Se você quer passar tempo, passe em qualquer lugar, mas não dentro da igreja de Jesus Cristo. Aqui é lugar da manifestação da glória de Deus, do poder de Deus, da transformação. Aqui é esse lugar onde você vai ser transformado, onde você vai ser liberto, onde você vai ser curado, onde você vai ser salvo, onde você vai ser abençoado. Este sim é o propósito de Deus, te trazer nesse lugar, não é para passar tempo, é para você viver as promessas dele, para ele falar com você peculiarmente, falar com você particularmente, para o Espírito de Deus falar com você coisas que estão aí dentro, que você precisava ouvir, mas que você venha viver. Tanto é que a Bíblia diz no livro de Tiago que nós não devemos ser ouvinte, mas sim praticante da palavra de Deus. Ser praticante, praticar. Praticar é viver a palavra de Deus. É sair, concordar. Eu concordo, Deus, que eu vou ser uma grande bênção. Eu concordo que eu vou ser abençoado. E quando você sair desta porta aqui, você sair como uma pessoa abençoada, uma pessoa curada. Isso é você praticar a palavra de Deus. Praticar a palavra de Deus não é pregá-la. Praticar a palavra de Deus é você vivê-la na íntegra. Você andar debaixo da graça de Deus. Você vencer os teus obstáculos. Isso é praticar. É você sair daqui hoje e se você se deparar com aquilo que tem te enfrentado, você declarar que o teu problema não vai mais te vencer e você vencê-lo. Isso é praticar. É você ter direção de Deus e você viver essa direção que Deus tem para a tua vida. E nós precisamos andar em concordância com aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Quem concorda que Deus quer te abençoar, diga amém. É isso que Deus quer ouvir de você. É isso que Deus quer sentir de você. Porque Ele tem se esforçado muito para que você seja abençoado. Você sabia disso? E o esforço dele foi grande. Muito grande. Ele deu o filho dele. Por mim e por você. Olha até onde foi o esforço dele. Levou ele naquela cruz. Sacrificou o próprio filho dele por mim e você. Para que nós fôssemos abençoados. Não foi qualquer sacrifício. Não foi qualquer esforço. Ele foi até o final. Ele foi e ele venceu. Para que eu e você, nós fôssemos abençoados. E que nós fôssemos ministros da sua palavra. Para que nós fôssemos nação santa. Para que nós fôssemos povo de propriedade exclusiva do Senhor. Ele fez tudo isso para que nós fôssemos abençoados. Para que a bênção de Abraão, que diz que bendito em Abraão seria bendita todas as famílias, que Abraão seria bendita todas as famílias, nos alcançasse. Ele se esforçou desta maneira, dando o seu filho, para que essa promessa se concretizasse em nós. E às vezes nós ficamos entrando na igreja, entramos e saindo, vamos buscar, e nós não concordamos que Deus quer nos abençoar. E tem gente que ainda fala, se Deus quiser me abençoar, Ele me abençoa. Né? Eu sei que você nunca falou isso. E nunca pensou, se Deus quiser fazer, eu. Como é que se Deus quiser fazer, meu irmão? Se Deus sacrificou o seu filho à morte, você acha que Deus ainda tem alguma dúvida se Ele quer fazer alguma coisa na tua vida? Você duvida de algo que ainda Deus faltou alguma manifestação dele em querer ver você abençoada, ver você abençoado? Não é que Deus, se Ele quiser, Deus quer, e Deus te abençoou. A Bíblia diz que bendito é o Pai e Senhor do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou, já com toda a sorte de bênção espiritual. Ele já abençoou, Ele já te deu, é seu. Então eu não tenho que ter dúvida. Eu tenho que concordar, Deus, se o Senhor me abençoou, eu creio que eu sou abençoado. Eu creio. Pode
o teu pai falar ao contrário, pode a tua mãe falar ao contrário, pode o teu irmão falar ao contrário, pode o seu patrão falar ao contrário, pode ser que o teu amigo fale ao contrário, pode ser que as pessoas falem ao contrário, pode ser que na escola falem ao contrário, que você não é, mas tem um que não falou, tem um que provou que você é abençoado. Ele provou, ele depositou todas as fichas sobre a tua vida, que você é uma bênção. Que você é abençoado. Às vezes queremos reconhecimento de pessoas, de homens. Querido, existe um que reconheceu você em todas as coisas. E é isso que importa, querido. Você é uma bênção. Você é um projeto de Deus. Um projeto de sucesso de Deus. Para Ele depositar o poder e a glória dEle, nós precisamos crer nisso. Acreditar, eu concordo, Deus, que eu sou melhor de Deus. Temos que concordar com isso. Concordar que você é o filho e a filha amada de Deus. Para que Deus comece a ter pressa em realizar. Deus tem coisas urgentes para realizar na tua vida. E muitas vezes eu sei que você está buscando de Deus. E você parece que o tempo nunca chega. Parece que as coisas nunca mudam. Parece que nunca vai chegar. Eu quero dizer uma coisa para você. Nós temos que nos posicionar. Nós temos que estar no lugar certo, na hora certa. Você tem que estar pronto para receber. Você tem que estar pronta para receber. E nós precisamos de um combustível para estar preparado, porque Deus vai dar o start certo, na hora que você estiver posicionado e falar assim, agora eu vou caminhar, agora eu vou longe. Não adianta você preparar um carro, lavar o carro, você pôr até óleo no carro, você deixar o carro bonito, cheiroso, trocar todas as peças, fazer a manutenção e falar, eu vou fazer uma grande viagem e eu vou embora e eu vou viajar feliz. Se você não pôr gasolina, você não vai a lugar nenhum. Você vai ficar só na vontade. E Deus tem uma gasolina para você hoje. Deus tem um combustível para você. Eu estava falando, Senhor, o que significa essa palavra realizar? Como é que nós vivemos? E Deus falou para que eu possa realizar. Primeira coisa, concordância. Segunda coisa, o meu povo tem que ter um sentimentos, e para que ele possa viver essa palavra na íntegra. E uma das coisas que Deus falou, segunda coisa, Deus falou, o meu povo tem que ter desejo. Desejar ser abençoado. Você sabe o que é desejar? Desejar é ter vontade. Muita vontade. Desejar é ter apetite. Desejar é você ter aspiração. Desejar é você ansiar por aquilo. Desejar é você ter intenção. Você precisa ter vontade de conquistar. Você precisa, quando você fala assim, eu desejo, você está declarando, eu tenho vontade, Deus, de que isso aconteça na minha vida. Esse sentimento tem que aflorar dentro de você. Eu desejo, eu tenho vontade, eu desejo que a minha casa seja abençoada. Estou determinado, eu desejo. Porque quando você começa a desejar, quando você começa a ter vontade, começa a outros sentimentos a aflorar dentro de você, na tua casa, dentro de você, e você começa a crescer mais. E quando você deseja algo, Deus começa a ativar outros sentimentos dentro de você. E o próximo desejo, o terceiro, Deus diz que você começa a criar coisas. Porque o desejo cria. O desejo começa a criar. Diga assim, o desejo cria. Quando você começa a desejar algo, você começa a criar algo.
Você começa a visualizar algo. Você começa a olhar para aquela coisa de uma maneira e você começa a dar a existência naquela coisa. Criar é dar existência. Quando você tem vontade de algo, olha, eu tenho vontade de ter isso, você começa a criar. Quem já teve vontade de comer doce aí? Chocolate. Você já começa até a imaginar ele, não começa a criar. Puxa, olha, se tivesse um chocolate assim, um doce assim, é o mesmo sentimento. Quando você começa a ter vontade, você começa a ter vontade de ter uma família abençoada, você já começa a criar a tua família. Você já começa, olha, eu quero um esposo assim. Eu quero uma esposa dessa maneira. Eu quero um filho desta forma. Eu quero uma filha assim. Eu quero que a minha casa seja dessa maneira. Isso é o poder de criação que está dentro de você. Mas para você ter o poder de criação, você tem que desejar isso. Ter vontade de ter isso. E aí você começa a colocar a existência disso. Dar existência. Você começa a gerar isso. Você começa a produzir. Começa a ter uma produção. Eu sei que... Eu vou falar. Tem umas coisas que apareceram na tua vida que não foi que você criou. Você não gerou, mas está aí do lado. Amém? Deixa isso para lá. Que nem a pastora Eli. Ela desejou ter o seu amante, seu amado. Amém? Perdão, pastora. Seu amado. Ela criou ele. Só não criou aquele cabelo ali. Aquilo não estava na criação. Só que depois, ela que fez. Ó. Você começa a criar. Você começa a imaginar. Você começa a dar existência. A tua vontade gera isso. Eu quero uma casa assim, eu quero um carro assim, eu quero uma família assim. Você começa, isso te leva. O desejo te leva à criação. De você ter criação, de você começar a produzir algumas coisas. Amém? E depois a criação te leva o quê? A vontade. A começar a ter vontade de ter. E vontade quer dizer trazer firmeza à sua decisão. Quando você tem vontade de algo, você está determinado. A vontade te traz determinação. Tem muita gente que perdeu a vontade de muitas coisas. Não tem mais determinação. E a criação, quando você começa a criar e começa a imaginar, e você desejou aquilo, e aquilo criou, e você formou, fala, agora eu começo a ter vontade de querer ter isso. E aí você começa a ter determinação em buscar. Tem muita gente que hoje perdeu o desejo de determinar as coisas, de ir em busca do seu sucesso, da sua bênção, da sua conquista, da sua família. Tem gente que abriu mão da família, abriu mão dos seus valores. Tem pessoas que não estão mais determinadas a buscar porque perdeu a vontade. Aí eu não tenho mais vontade disso. Eu não tenho mais vontade. Eu tinha, era até, mas eu não tenho. E a vontade, ela nos traz a coragem. Quem já teve vontade de algo e fez loucura aqui? Hã? Não é? Oh. Mais louco do que o Renato, não sei se tem aqui. Tinha vontade de correr naqueles carros, né? Maluco dele lá. Meu Deus, aquilo é loucura, meu. Vontade. E a vontade te dá coragem. Eu tenho vontade, eu vou fazer. Começa a criar hoje aí. Começa a ter desejo. Volte a desejar. Volte a criar. Comece a sonhar. Comece a imaginar. Comece a criar o que você quer. E comece, porque Deus vai gerar a vontade dentro de você nesta noite.
E a vontade de ter vai te dar coragem. Quem tem vontade de ter uma casa aí? Nós tivemos, há muitos anos atrás, né, bispo? Vontade de ter a nossa própria casa. A vontade era tanta que nós se enfiamos num financiamento. Foi coragem. Não é? Foi coragem. Porque se não tivéssemos coragem, nós não fazíamos o financiamento. A casa está lá hoje paga. Porque nós tínhamos vontade de ter o nosso teto, a nossa casa. E muitas vezes nós perdemos a vontade, e aí nós não temos mais coragem de ir em buscar. Ir em busca, eu vou entrar, eu tenho, é minha vontade, é da minha vontade. E eu vou para cima. Amém? Concordância, desejo, criação, vontade, faz o quê? Traz a atração, o poder de atrair, de fazer se aproximar. Quando você tem um poder de atração, que você gera esse sentimento, você começa a aproximar as coisas. Não é que você é atraído pelas coisas, você atrai, você traz. É como o que eu estava falando. Nós atraímos para nós a nossa casa. Nós trazemos para perto. Esse sentimento nos traz coisas maravilhosas. Nós começamos a atrair. Para explicar mais fácil. Quando você viu a sua amada pela primeira vez, você a desejou, amém? Você depois teve vontade. Você começou a criar e falar, puxa, essa mulher é linda demais. Que coisa maravilhosa. Foi assim que o pastor Robson, quando conheceu a Paula, começou dessa maneira, amém? Eu sei disso. Oh, glória. E ele desejou. E ele concordou. Oh, glória. Aleluia. E ele desejou. E poderia falar o que fosse, quem falasse, não é. Ele criou, aquela mulher era a mulher mais bonita para ele. Ele criou ela, ele gerou, ele produziu ela. Aí ele teve vontade e ele teve coragem e foi em busca. Amém? E depois gerou a atração. Aí ele conseguiu atrair ela para o seu lado. Aí os olhos delas começou a olhar. Você precisa atrair a tua bênção. A tua bênção tem que olhar para você. Amém? Não é você. A Bíblia diz que as bênçãos nos seguiriam. As bênçãos nos acompanhariam. Ela viria atrás de nós. É porque você tem um poder de atração pelas bênçãos. As bênçãos familiares, as bênçãos financeiras, as bênçãos na área da saúde. Você tem isso dentro de você. Está aí dentro de você. Você precisa ter esse poder de atrair isso novamente, para que possa olhar para você de uma maneira abençoar, seja bênção financeira, familiar ou amorosa, afetiva. Você precisa começar a colocar esse sentimento novamente em vivência na tua vida, para que você consiga até. E depois de atrair, tem mais uma. Aliás, duas. Gera a fé. Depois que você já viu, passou por tudo isso, aí vem a fé. Amém? Fé é crença absoluta na existência ou veracidade de algo dar certo. Fé é convicção. Fé é você falar, agora eu vou ter. Fé é crer nas coisas que não existem, como ela fosse existir.
Mas preste bem atenção, o que Deus já falou com você nesta noite. E o que Deus está falando, se você praticar todos esses passos, na hora que você for ter fé, colocar a tua fé em prática, a tua bênção já está formada, já está criada. Você já criou, agora é a fé. Agora ele fala, agora eu vou viver isso, eu vou trazer a existência. Eu vou fazer, eu vou buscar, eu creio. Não tem quem mude a tua opinião, não tem quem mude. Quando você começa a gerar a fé e crer nas coisas que não existem, como já existisse, você já formou o teu projeto, você já criou aquilo que você queria, e a tua fé vai em busca. Nada muda. Estou determinado, já vi. A minha fé agora vai alcançar, eu quero, é meu. Pode ser que o diabo envie pessoas para falar que você não vai conseguir. Pode ser que o diabo envie situações querendo mostrar para você, você não vai vencer, a tua família vai ser destruída, você não vai ser curado, você não vai ter. Comece a praticar agora a tua fé. Comece a viver isso. Na tua vida, fala, eu creio, eu vou em busca. E a fé, ela te dá o poder de realização. Após a tua fé, aí você começa a viver a realização. Você começa a realizar. Realizar significa tornar real. Tornar real e dar existência concreta àquilo que não existia. Realizar é dar existência concreta naquilo que ainda não existia. E você fez existir pelos teus sentimentos, conduzido por Deus. E eu quero dizer, Deus diz na sua palavra que Ele tem pressa em realizar algo na tua vida. Que Deus tem pressa em realizar coisas na tua vida. Se você colocar em prática esses passos que Deus está te conduzindo, você será bem-sucedida. Você será bem-sucedido. Deus quer tornar real. Deus quer dar existência concreta àquilo que ainda não existe na tua vida. Deus quer trazer à existência aquilo que ainda não vê, quer que você viva. Deus quer se realizar em você. Deus quer olhar para você e falar assim, olha, meu filho íntegro, minha filha íntegra, abençoada. Deus quer dar forma e realizar aquilo que Ele tem para a tua vida, para a tua família, para a tua casa. Nós temos que viver isso. Nós temos que ir em busca disso. E quando você começa a praticar esses passos, quando você começa a colocar em prática e ativar esse sentimento dentro de você novamente, Deus rapidamente fala, peraí, eu vou realizar aquilo, a minha obra, aquilo que eu tenho para a vida dele, porque o meu filho, a minha filha concordou que eu quero abençoá-la, e ele colocou em prática esses passos, e eu vou realizar na sua vida, e vai ser urgentemente, vai ser rápido. Preste bem atenção. Nós estamos lendo um texto, nós estamos vendo um versículo que está dentro de uma história de um homem chamado José, que ele teve todos esses sentimentos e ele foi em busca e nada mudou, nada alterou a sua determinação em buscar. Ele desejou, ele criou. Quando ele teve o sonho, ele começou a desejar. Eu desejo ser governador do Egito, eu desejo. E ele foi criando, e ele foi fazendo. E mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio da dificuldade, mesmo por tudo que ele passou, ele foi em busca, ele teve fé, ele teve todos esses quesitos. Ele teve vontade, ele teve poder de criação, ele foi em busca e ele realizou o seu sonho. E Deus quer também realizar em tua vida. Amém? E Ele vai realizar.
na tua vida, porque é promessa de Deus. Então creia. Primeira coisa, concordância. Diga comigo, concordância. A concordância. Diga comigo, a concordância. Ela gera o desejo, que cria a vontade de atrair e a fé em realizar. Amém? Fique em pé. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos debaixo desta palavra. Deus está nos conduzindo a isso. Deus está conduzindo a tua vida. Amém? Está sendo gravado aí? Você que ouve também, está assistindo também, Deus te abençoe. Depois você que estava aqui à noite, nessa noite, depois você que está sempre na internet, tem um link lá que essa mensagem está sendo gravada e você pode assistir depois. Você pode compartilhar, você pode esmiuçar e você pode ir em busca daquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? Eu quero orar por você. Eu quero concordar com essa palavra na tua vida. Eu quero que essa palavra seja algo real em você. Eu sei que muitos de vocês estão aqui hoje em busca de algo do Pai. Hoje é dia dos pais. Hoje existe um Pai que está pronto para te abençoar, manifestar o seu poderoso amor na tua vida. E o Senhor, Ele quer te abençoar. Amém? Feche os teus olhos. Apaga essa luz, por gentileza. E Deus tem algo especial para você. Pode ser que você até perdeu a vontade de conquistar algumas coisas na tua vida. Pode ser que você não conseguia mais desejar devido a tantas dificuldades na tua vida. E você até falou, olha, Senhor, eu acho que eu não vou conseguir mais. Pode ser que você perdeu o teu poder de concordância com Deus. Que nem você mais acreditava que Deus poderia te abençoar. Você tem ouvido tanto, poxa, Deus, tanta gente abençoada, tanta família abençoada, tantas pessoas sendo abençoadas. Olha eu aqui. E você não concorda mais com o projeto de Deus. Talvez porque demorou demais aos teus olhos. Olha, Deus não chega adiantado na tua vida, querido. E Deus não chega atrasado também. Ele tem um tempo determinado. Talvez pelo teu posicionamento errado em Cristo, ou o teu direcionamento, ou talvez você nunca foi direcionado a se posicionar para receber, ou até esta palavra mesmo, hoje ela foi de encontro a você e você viu, puxa, eu preciso organizar a minha vida, a minha posição em Deus, para que Deus realize, para que você tenha desejos novamente, para que você comece a criar e sonhar novamente, comece a visualizar a tua bênção, para que você possa ter vontade novamente, para que a tua fé, ela seja novamente ativada em você. Você que já pela fé conquistou tantas coisas, mas que hoje você não consegue mais. Talvez você esteja até enfraquecido na tua fé. Eu quero dizer para você, existe um Pai de amor, que está pronto para te abraçar, está pronto para te acolher e guiar os teus passos, para pegar na tua mão direita e conduzir você à bênção. Se existe alguém nesta noite aqui, se tem alguém aqui nesta noite que gostaria aqui de receber uma oração para que nós venhamos selar esta palavra na tua vida, para que sele, para que marque a tua vida,
para que você saia daqui pronto para ver Deus realizando, e você também vá em busca da tua realização, que você tenha vontade e coragem novamente de buscar as coisas de Deus, com um desejo enorme de ver realizar e ter fé. Sai do teu lugar, vem aqui, eu quero orar por você. Saia do teu lugar, rapidamente eu quero orar pela tua vida. Se existe alguém aqui, saia do teu lugar. Quero orar por você, glória a Deus. Aleluia. Talvez as dificuldades da tua vida impediram e têm impedido de você, glória a Deus, e você ter essa vontade novamente. Deus está falando com você nessa noite, nesse lugar. Você não veio aqui para passar um tempo, você veio aqui porque Deus te escolheu nessa noite, porque Ele queria falar desta forma, dessa maneira com você. Ele tem pressa, Ele tem urgência em realizar o projeto e o plano dele sobre a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Os pastores, por gentileza, orem por estas vidas. Orem por estas vidas, pastores. Aleluia. Orem por elas. Abençoe estas vidas. Sai nesta palavra, nessa noite. Aleluia. Se Deus estiver falando com você aí e você ainda não resista, concorde com Deus. Se Deus está falando que seria bom que você recebesse essa oração nessa noite, sai do teu lugar, vem aqui, concorde com Deus, que Deus quer te abençoar. Aleluia. Não resista, não resista ao Senhor nessa noite. A unção nesse lugar, a unção especial para a tua vida, que ela vem do teu Pai de amor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Situações e circunstâncias me fazem tremer e desistir, mas as promessas do meu Deus não morrem jamais. Me mostram quem eu realmente sou. Tudo que eu posso e tudo que é meu. Minhas palavras liberam minha fé, e o que declaro muda situações. Eu vou viver cada promessa. Não abro mão de tudo que Deus me prometeu. Leve o tempo que levar, e que eu vou conquistar. Deus com seu poder se moverá. Minha hora vai chegar. Situações e circunstâncias me fazem temer e desistir, mas as promessas do meu Deus não morrem jamais. Aleluia. Me mostram quem eu realmente sou. Tudo que eu posso, tudo que é meu. Minhas palavras liberam minha fé. E o que declaro? Muda as situações. Eu vou viver cada promessa. Não abro mão de tudo que Deus me promete. Leve o tempo que levar. Sei que
eu vou conquistar. Deus com seu poder se moverá. Minha hora vai chegar. Só a igreja e a bateria declara: eu vou viver. Eu vou viver cada promessa. Não abro mão de tudo que Deus me prometeu. Leve o tempo que levar. Sei que eu vou conquistar. Deus com seu poder se moverá. Minha hora vai chegar. Se você crê, meu irmão, erga as suas mãos bem alto e declare: eu vou viver. Eu vou viver cada promessa. Não abro mão de tudo que Deus me prometeu. Leve o tempo que levar. Sei que eu vou conquistar. Deus com seu poder se moverá. Minha hora vai chegar. Minha hora vai chegar. Minha hora vai chegar. Vai chegar. Minha hora vai chegar. Não abro mão de tudo que Deus me prometeu. Leve o tempo que levar. Sei que eu vou conquistar. Deus com seu poder se moverá. Minha hora vai chegar. Eu vou viver, só igreja. Eu vou viver cada promessa. Vai concordando com Deus aí. Lá em cima com alegria, lá em cima com alegria. Leve o tempo que levar. Deus com seu poder. Vai acontecer na tua vida, meu irmão. Minha hora vai chegar. Agora só a igreja mesmo, junto com o pai. Vai lá, pai, cantando bem forte. Quero ver. Eu vou viver a da promessa. Lá em cima, ó. Lá em cima com as mãos, vai. Não há. Só você que vai viver a promessa. Deus me. Pode ser mais forte, cante aí. Leve o tempo que levar. E o que? Deus com seu poder se moverá. Minha hora vai. Eu creio que pode ser melhor, na mesma fé de José. Vamos lá. 1, 2, 3 e eu vou viver cada promessa. lá em cima, gente, lá em cima. A tua fé vai te mover a conquistar o impossível. E o que? Nós concordamos, Senhor. Sei que eu vou conquistar. Deus se moverá. Aleluia! Minha hora vai chegar. E toda a igreja canta: eu vou viver. Eu vou viver cada promessa. Não abro mão de tudo que Deus me prometeu. leve o tempo que levar. Sei que eu vou conquistar. Deus com seu Poder se moverá. Minha hora vai chegar.
Deixa eu orar por você. Pai, nós te louvamos. Nós glorificamos o teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas tuas promessas. Obrigado. Nós vamos viver cada uma delas. Nós não abrimos mão. Nós concordamos com o Senhor. E o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênção, Senhor, no reino espiritual. E nós vamos viver todas elas. Nós concordamos que somos um povo abençoado. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor realizou. Pai de amor, nós te agradecemos nesta noite em nome de Jesus. Nos despede em paz debaixo da tua graça, da tua unção. Pai, nos livra de todos os males. Deus, nos protege. Deus, que nada venha acontecer contra nós e nossa família. Nós cremos e concordamos que, Senhor, a nossa tenda, que nós estamos debaixo das asas do Altíssimo e nada vai nos atingir. Pai, obrigado, Senhor, em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito de Deus e o grande amor do Deus Pai Todo-Poderoso seja com nós hoje e sempre, e que nós possamos declarar amém, amém. Deus te abençoe. Eu vou viver, eu vou viver cada promessa. Não abro mão de tudo que Deus me prometeu. Leve o tempo que levar, sei que eu vou conquistar. Deus no teu poder se moverá. E a Hora vai chegar, vai chegar, minha hora vai chegar.